ESV Sounds. Aleluia! Boa noite, meus irmãos. Alegria poder estar com vocês. Essa noite especial na presença do nosso Deus, onde há consolo, renovo, graça. Deus está aqui entre nós, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse ano nós completamos 54 anos de vida. E 33 desses anos têm sido dedicados assim intensamente para a formação de discípulos, para sermos e fazermos discípulos. Desde 1991, quando fomos abençoados pelo Senhor com a oportunidade de conhecermos Azap, conhecermos o Ion, e desde então ser discipulados e, pela graça e misericórdia do Senhor também, cooperarmos na formação de discípulos. E nessa intensidade da formação dos discípulos, da nossa própria vida, da nossa própria casa, eu e Selma, que fomos adotados com aproximadamente uma semana de casados. Desde aquele ano, 1991, nós temos ouvido dos nossos pais frases que têm servido de aplicação, frases que facilitaram o nosso entendimento das instruções que nos eram dadas. Frases baseadas nas Escrituras, com base na palavra do Senhor, e que por sua simplicidade ampliavam o nosso entendimento sobre o propósito de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o discipulado. E eu separei 10 frases. Vou chamar de top 10, com muito respeito. Top 10 frases impactantes sobre discipulado. Eu confesso para vocês que algumas delas, quando eu ouvi décadas atrás, me confrontaram profundamente. Provavelmente você seja confrontado, mas não pense que isso é uma palavra direta para desanimar os irmãos. É mais um compartilhamento da nossa história, do que nos formou, do martelo que esmiuçou a dureza do nosso coração, da forma de Deus que foi moldando as nossas vidas, e assim tem sido até aqui. Nós não chegamos lá. Não somos melhores do que os irmãos. Pelo contrário, somos irmãos, filhos de Deus, estamos juntos nessa batalha. Aprendendo diariamente, continuamente, crescendo no Senhor, sendo aperfeiçoados por Deus. E eu entendi que poderia compartilhar com vocês essas frases. E é interessante, me veio assim o Espírito Santo. Eu falei, eu vou anotar isso. A princípio pensei, vou anotar. Depois que comecei a anotar, falei, não, eu vou compartilhar com a igreja, compartilhar com os irmãos, porque Deus sabe, estou sendo honesto diante do Senhor, são coisas que nós temos ouvido há 33 anos. Instruções claras, bíblicas, princípios absolutos da palavra do Senhor, através dos nossos pais, através da vida do Azap, através da vida do Ion. Como falei, dos 54 anos que temos de vida, 33
têm sido dedicados à formação da nossa vida e da nossa cooperação também com outras pessoas. 3 décadas, mais de 3 décadas. E eu creio ser um tempo suficiente para enfrentarmos tanto a prosperidade quanto a adversidade, os conflitos, para sabermos claramente quem são Asaf e quem são Yom, e eles a nós também. Então, não é uma teoria, não é algo precoce. Pelo contrário, já se estende há mais de 3 décadas e a minha humilde súplica diante do Senhor essa noite, Deus, nos leve além. Asaf tem uma música que diz: há muito mais. E eu quero mais da parte do Senhor, amém, queridos? Louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui. E pela certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não sei se você já está conformado, se já foi suficiente para você. Mas eu quero mais e eu creio que Deus tem mais. Primeiro, para mim, a intenção não é terceirizar. Certa vez fiquei pensando se isso não era um egoísmo, mas eu acho que não. Eu quero primeiro para mim. E às vezes tem pessoas que querem de Deus para dar para os outros. Em primeiro lugar, eu quero que Deus fale comigo. Quero que Deus trabalhe primeiro na minha vida. E se alguma coisa acontecer da parte de Deus em mim, que sirva para abençoar outras pessoas também. Então, vamos orar e vamos compartilhar top 10 frases contundentes. Paulinho está rindo ali, né, Paulinho? Ai, Deus. Sobre discipulado. Senhor, nós estamos em Tua presença. E em Tua presença nós trememos e tememos e queremos que Teu Espírito nos fale, nos conduza e glorifique a Cristo e edifique a igreja. Teu povo, Teu rebanho, Tua família reunida aqui nessa noite. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Coração, Senhor, para receber. Fé para praticar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão animados com as 10 frases impactantes sobre discipulado? Então vamos para a primeira frase. Quem não é discípulo, completem os irmãos, não é nada. Pela resposta, já vi que vocês sentiram o mesmo que eu senti décadas atrás, quando eu ouvi essa frase ouvi pelo John. Quem não é discípulo não é nada. E eu fiquei pensativo, confrontado com essa frase, mas ela tem base, porque o entendimento dessa frase está no propósito da vida. Tá? Que essa crise negativa que talvez você tenha sentido ao ler essa primeira frase caia por terra. Todos nós precisamos compreender que quem não é discípulo não é nada, porque o discípulo de Jesus, ele tem um propósito de vida. E não apenas um propósito de vida, porque existem muitos propósitos. Se pudéssemos questionar várias pessoas, chegaríamos, a muitos propósitos. Mas o discípulo de Jesus tem o propósito certo, o propósito
supremo para a sua vida. Seguir a Cristo e ser semelhante a Ele, servi-lo, conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo. Ser discípulo traz a perspectiva da eternidade, de um propósito que vai se estender para a eternidade. Vai nos levar a uma vida melhor aos olhos de Deus, porque vai nos moldar e nos aperfeiçoar à semelhança de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, a partir do verso 12, texto super conhecido de todos nós, humildemente diz: irmãos, eu não julgo ter alcançado, eu também não obtive a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Coisa impressionante. Paulo disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que diante de mim estão. Faço apenas uma coisa, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo é Cristo. E esse texto e outros textos servem como base para essa primeira frase, que é uma frase contundente, muito forte, e que nos confronta profundamente, mas que eu ouvi décadas atrás, louvo a Deus por ter ouvido. E louvo o Senhor pela misericórdia de ter me ajudado a compreender essa frase tão forte. Não ficar ofendido com ela. Pelo contrário, permitir que a palavra de Deus, que é martelo, espada, que é fogo, pudesse operar na nossa vida. E continua operando. Podemos ser muitas coisas, inclusive coisas boas. Pois no contexto, quando John nos falou sobre isso, ele dizia que ser discípulo até é algo mais profundo do que ser crente, do que ser cristão, do que levar apenas uma nomenclatura ou uma fé. Não tem o objetivo, como Hebreus 11 fala, que visa agradar a Deus. Porque às vezes a gente tem fé, porque nós cremos que Deus existe. Cremos que a palavra de Deus é a verdade. Então, mas uma fé muitas vezes superficial. Ela não é uma fé comprometedora. Vou usar essa palavra, tirar essa palavra. Ela não nos compromete. Tem fé de algumas pessoas que não compromete a vida dessas pessoas. Elas conseguem viver anos acomodadas com a fé que elas têm. Mas tem uma fé que nos incomoda, que provoca uma reação em nossas vidas. E eu creio que essa fé que Deus está querendo nos comunicar através desta frase tão forte. Amém? Quem não é discípulo não é nada, mas entenda, por causa do propósito. Porque ser discípulo é ter o propósito, não é nenhum propósito, é o propósito. E o propósito certo. Se não for discípulo, não tem propósito. Eu louvo ao Senhor. 54 anos. Não obtive a perfeição, não cheguei lá ainda, mas eu sei para onde eu tenho que caminhar. E apesar das falhas, são tantas falhas, me assusto diariamente comigo mesmo. Mas eu sei qual é o alvo que Deus estabeleceu diante de mim.
E por graça e misericórdia, pela fé em Cristo, eu chego lá em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu declaro que você vai chegar também em nome do Senhor Jesus. Você pode declarar isso para seu irmão. Meu irmão, você vai chegar. Aleluia. Oh, aleluia. Quem é discípulo, diga amém. Aleluia. E por que você é discípulo? Então, diga para quem está do seu lado. Porque tem um propósito. Segunda frase impactante sobre discipulado. Quem não faz discípulos não faz nada. Essa frase também mexeu comigo, todas elas. É uma frase muito forte. A palavra, onde a frase, na verdade, nos comunica que se não fizermos discípulos, não estaremos fazendo nada. E aí, mais uma vez, calma, meus irmãos, porque há um entendimento nessa frase. E o entendimento dela é sobre o valor e a duração das nossas obras. Nós podemos produzir muitas coisas que vão ficar nesse mundo. Podemos produzir muitas coisas que vão durar um dia, uma semana, um mês, talvez durem até alguns anos. Mas quando nós fazemos discípulos, a duração é eterna. Aleluia! E quem não faz discípulo não produz para a eternidade. Esse é o entendimento. A frase confronta. Ela mexe conosco, ela nos incomoda. Quem não faz discípulos não faz nada. E talvez alguém já se sinta ofendido com essa frase. E como eu me senti impactado, não ofendido, né? Eu já era discípulo, mas tinha que aguentar chumbo no bom sentido naquela época, né? Mas ela mexe conosco. Quem não faz discípulos não faz nada. Mas por quê? O entendimento é concernente ao valor e à duração das nossas obras, aquilo que nós fazemos. Qual a perspectiva de duração? E que valor o que eu e você fazemos tem para Deus? Quanto tempo vai durar? Qual é a durabilidade daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo? Aí nós conseguimos entender. Quem não faz discípulos não faz nada. Colossenses capítulo 1, do 26 ao 29, Paulo fala sobre o mistério que estiver oculto de séculos, das gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aí Paulo diz: a quem advertimos, aconselhando e trabalhando com todo homem a fim de apresentarmos todo homem ou todo ser humano perfeito em Cristo. Olha o resumo que ele faz sobre o discipulado. Ele ainda fecha dizendo: e é para isso que eu me afadigo, ou seja, eu me canso. Talvez tenham pessoas que não façam discípulos porque não querem ficar cansados. Eu sou um velho de 54. E estou tão animado para continuar fazendo discípulos. Porque sei que essa obra vai se estender para a eternidade. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. Mas é a força e o poder de Deus, a graça de Deus que opera em nós, eficientemente em nós. Não é pela nossa própria força. Pela força que o Senhor nos supre, nos concede, para que possamos fazer esta obra, que é discípulos. Amém, queridos? Essa frase é forte, não é? Quem não faz discípulos não faz nada. Mas o entendimento é sobre o valor
e duração das coisas que nós produzimos, das nossas obras. E eu declaro em nome de Jesus que você vai produzir para a eternidade. Essa noite é uma noite onde Deus está virando a página da sua vida para te levar para um novo tempo. Meditando nesse segundo ponto, me veio alguns textos que talvez para vocês não se aplique nessa frase. Mas textos como ajuntai, né, tesouros no céu. Aqueles que entesouram, Jesus falou em Lucas, para a vida eterna. Você conhece um tesouro maior e mais precioso do que a vida de uma pessoa? O ser humano é um tesouro. Pode dizer para quem está do seu lado, você é precioso, você é um tesouro para Deus. E olhe bem para cá, quando nós fazemos discípulos, nós estamos investindo nesses tesouros. E são as riquezas que vão para a eternidade. Aleluia, amém, queridos? Diga para o seu irmão, você vale muito, meu irmão. Você tem um valor incalculável. E assim, quem faz discípulos investe naquilo que de fato tem valor para Deus. E que vai durar para toda a eternidade. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu declaro que você vai fazer esse investimento no poder, aleluia, na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o Senhor te chamou para isso. Amém, queridos? Terceira frase impactante sobre discipulado. É impossível edificar quem não se submete. Eu falei que eram as top 10. Algumas são do Azaf, outras do Yu-Yo. Essa daqui é do livreto 2. Saudoso livreto 2, temos fundamentação, edificação, e é um compilado, né, geral. O 2 está lá dentro. Mas naquela época tinha 1, 2, né? Vida e obra, propósito eterno, da mesma fé. E no 2 nós encontrávamos, no contexto ali da formação de discípulos, essa frase: é impossível edificar quem não se submete. Diga para quem está do seu lado, que bom que você se submete. Por isso você está cada vez mais bonito, mais santo, mais cheiroso, mais precioso, mais parecido com Jesus. Amém, queridos? E obviamente, qual é o entendimento? Eu disse que as frases confrontam. Ele se mexeu comigo. Vou estar rindo ali. Décadas atrás mexeu comigo. Mas, sabe aquele xaropão amargo que vem? Mas fez bem, eu não morri, estou aqui ainda, fazendo discípulos, né? E louvado seja Deus, irmãos. Eu louvo ao Senhor, meus irmãos. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Por sua misericórdia, por sua graça. Pelo seu cuidado conosco. E aí o entendimento dessa aqui, para você acalmar um pouquinho, é que não significa que você deve se submeter à vontade humana. No discipulado nós temos 3 etapas de instrução, né? Ou 3 recursos que servem para a nossa instrução. A palavra de Deus, os conselhos e também as sugestões, né? Ou opiniões. Então, pode ser que você tenha recebido uma opinião. Olha, não use roupa preta ou roupa branca. Né? Mas pode ser que você tenha recebido um conselho. Beba água. E pode ser que você tenha recebido uma palavra.
ame a Deus. A palavra de Deus é absoluta, precisa ser acatada. Os conselhos não podem ser desprezados, se forem bons conselhos. As opiniões, né, e sugestões, podemos até acatar. Mas quando a palavra de Deus é pronunciada, é ensinada, é comunicada a nós. Se eu quero ser edificado, quero ser fortalecido, se eu quero crescer, não posso resistir à palavra do Senhor. Talvez a crise é porque a palavra do Senhor ela vai passar também por pessoas. É por isso que Efésios 5, 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. A regra é a palavra. Colossenses 3, 16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus de salmos, hinos e cânticos espirituais. Então é muito triste quando uma pessoa não se submete, não à vontade humana, mas à palavra do Senhor. Essa pessoa não é edificada, ela não cresce, ela não é fortalecida. Agora estou lembrando porque aconteceu algo interessante hoje. Estava entrando em casa, olhei as plantas da Selma não está viajando. Olhei as plantas da Selma, todas xoxas, né, assim, seca, mirrada, morrendo. Ela me deu uma bronca pelo telefone. Dani, você não viu? Eu falei, é que meu programa de homem não me deu essa sensibilidade de ver. Mas eu vi, né? Ela me deu essa bronca depois que eu falei que reguei as plantas. Mas eu achei interessante porque eu olhei, observei e falei, essas plantas, acho que será que estão precisando de água? 2 dias, 40 graus. Eu peguei um pouco de água lá em casa e reguei, olhei, não aconteceu nada. Aí reguei todas elas lá, com 2 conteúdozinhos de academia, né? Olha a sabedoria de cidadão. Aí, joguei lá, um monte de planta. Saí, quando voltei para casa, ia entrar em casa, quando eu olhei as plantas, algumas delas já mas não estavam assim. Em poucas horas já demonstravam vida. Como em poucas horas a palavra de Deus vai produzir vida em você. Deus destinou você para ser edificado, ser fortalecido, para crescer na fé. Deus é um Pai que cuida da saúde dos seus filhos, para que seus filhos não sejam desnutridos, débeis, fracos, frágeis, doentes, dormindo. Deus está atento. E o recurso que Deus tem é a sua palavra, que é o pão. É o próprio Cristo, pelo Espírito Santo em cada um de nós, meu irmão. Minha irmã, não resista. Porque é impossível edificar quem não se submete. Citei alguns textos, mas tem um texto de 1 Tessalonicenses 2, no contexto ali, do verso 13, onde Paulo fala uma coisa interessante. 1 Tessalonicenses 2, o 13 ele diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é
a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Quantos creem aqui? Aleluia! Amém, queridos? Diga para o seu irmão, se deixe edificar, meu irmão. Em nome de Jesus. Quarta frase impactante sobre discipulado. Só tem autoridade quem está sujeito à autoridade. Essa é do Azar. E quando ele falou, uma vez eu fiquei quieto pensando sobre esta frase. Só tem autoridade quem está sujeito à autoridade. Vou dizer pela terceira vez para que você diga amém. Só tem autoridade quem está sujeito à autoridade. Amém. Glória a Deus. Porque quem não está sujeito à autoridade perde a autoridade. Amém, meus irmãos. Eu louvo ao Senhor porque são 33 anos a serem completados em breve. Debaixo dessa autoridade, daqueles que nos trataram, continuam tratando, discipulando, trabalhando, cujo testemunho também é muito forte. Uma das coisas, assim, no bom sentido, que Asaf se gloria, né? É no bom sentido, não é uma glória pecaminosa. É uma satisfação para ele. É ter sepultado seus dois pais, Moisés e Erasmo. Ele enche a boca para dizer, Dani, eu fui com eles até o fim. Não é à toa que, com toda a simplicidade do Asaf, graças a Deus tem dado. E que alcance, que envergadura tem o ministério do meu paizão. Uma referência da minha vida. Um exemplo extremamente. Só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Essas semanas atrás estava junto com o John em Campo Grande, no Mato Grosso. E no meio de uma conversa lá, a gente conversando e tal, aí ele falou assim, Dani, os pais, falando sobre o Erasmo e o Moisés, talvez grande parte dos irmãos não conheceram, mais de 60 anos de ministério. E o John falava assim, os pais eram na lata. Eles não mandavam recado. Eu fui testemunha diversas vezes. Diversas vezes. Mas o zelo, o cuidado das oportunidades que tive de ministrar na igreja em Porto Alegre, estava aquele pelotão sentado assim. Lá. E os velhinhos ali. Aqui é como não tremer. Mas que bênção. Que bênção. Que alegria. Poder dizer a quem estamos submissos, termos referência. Amém, meus irmãos? Qualquer pessoa que é séria na casa de Deus leva em consideração esse princípio da autoridade. Não importa o dom, não importa a habilidade, não importa as coisas aparentemente interessantes que tenhamos nas nossas vidas. Quem não leva esse princípio em consideração tem amargado profundamente. A palavra de Deus nos diz que toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores. O que quer dizer que sempre tem, da parte de Deus, alguém sobre nós. Podemos dizer amém ou não? Sempre teremos alguém sobre nós. Porque esse princípio, essa frase tão forte,
O bom entendimento para tranquilizarmos nossa alma é que é um princípio para proteção. Nos protege. Protege a todos nós. Amém, queridos? Amém ou não? Nesses 30 e poucos anos, poderia trazer diversos exemplos de vidas que foram destruídas por resistirem à ordenação de Deus. Ou destruídas por completo, ou fragmentados valores de suas vidas. Se perderam. Lamentavelmente. Deus nos guarde. Quinta frase impactante sobre discipulado. Discípulo não é o fim, é o meio. Durante muito tempo eu mesmo achei que era o máximo ser discípulo. E que ser discípulo já era tudo. Essa frase é minha. Até que com o passar dos anos a ficha foi caindo. E eu compreendi que discípulo é um aluno, é um aprendiz. É o meio. Está entre o princípio e a conclusão de um processo. Ser discípulo é uma grande coisa, mas tem mais coisa. Coloquei aqui nas minhas anotações. Porque todos nós já ouvimos sobre porta, caminho e alvo. Amém, queridos? Na porta nascemos de novo. Mas no caminho estamos sendo discipulados. Mas no alvo nos tornamos semelhantes a Jesus. E por isso o escritor de Hebreus diz que pelo tempo decorrido deveríamos ser mestres. Amém? Então, ser discípulo não é o fim, é o meio. É o meio. Poderíamos trazer Colossenses 2:6, né? Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ficados, radicados, confirmados na fé, né? Tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Poderíamos repetir Colossenses, Filipenses, ou melhor, 3:12. Não julgo havê-lo alcançado. Paulo, o apóstolo Paulo falando, eu não cheguei lá ainda, ou seja, estamos num processo. Isso gera humildade em nós. Amém, queridos? Gera muita humildade em nós. Somos alunos, aprendizes, estamos seguindo a pessoa e os ensinamentos do nosso mestre. Então, ser discípulo não é o fim, é o meio. Amém, queridos? Sexta frase impactante sobre discipulado. Os discípulos não são nossos. Essa frase é uma frase muito importante, muito impactante também. Deus nos permitiu ter acesso a diversas denominações. E nessas décadas eu conheci pastores queridos de diversos grupos e denominações com uma aversão terrível com o discipulado. Hoje mudou muito, né? Mudou completamente. Hoje mudou muito, porque é raro quem não faça discípulos hoje. Aí, célula, e por aí vai, né? Modernizou a coisa. Mas eu sou da época em que, no contato com alguns grupos e algumas denominações, pude sentir a reticência, a aversão de alguns líderes com o discipulado. Inclusive, quando sabiam que nós
Éramos do discipulado. Aí eles falavam assim, mas vocês são daqueles, né? Aí começava a trazer algumas coisas. Que dominam, que decidem o que a pessoa tem que comprar, com quem ela deve casar, como ela deve viver. Quantos excessos já foram praticados no discipulado e escandalizaram tanta gente. Mas por causa do domínio, sendo que o próprio Jesus, o Filho de Deus, João 17, do verso 6 ao 10, depois vocês podem ler, Jesus fala, eram teus. Jesus está falando com o Pai sobre os discípulos, eram teus e tu nos confiastes, ou seja, tu confiastes eles a mim. Jesus, depois ele vai dizendo, todas as tuas coisas são minhas, as minhas são tuas, mas é o Pai e o Filho. E interessante é que Atos 20 e 1 Pedro 5 são palavras para os presbíteros, inclusive, Atos 20, 28, diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro também fala sobre isso. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como dominadores. Se a palavra é forte para os presbíteros, para a liderança da igreja, imagina um discipulador que tenta se assenhorear e escravizar um discípulo. Irmãos, vocês todos estão ouvindo a igreja reunidas, discípulo não é propriedade de ninguém, de homem nenhum. Todos pertencemos ao Senhor. E o Senhor confia a cooperação e o cuidado a alguns homens que devem fazer isso com tremor e temor na presença do Senhor, porque os discípulos não são nossos. Pouca gente disse amém. São frasezinhas brabas, né? Eu ouvi todas elas. E fazem parte da nossa história. E todas elas têm base bíblica. Não foram frases soltas. Vontade humana. Os pais trouxeram essas frases de forma aplicável. Esse é um risco que a igreja sempre vai correr. Por isso que tem diversas estratégias de discipulados, assim, mais com medida, porque sempre se tenta ter um controle para que esses dominadores não se levantem. Infelizmente é uma coisa que só pela graça do Senhor nós vamos ter que enfrentar. Mas fica a frase como uma advertência de Deus para todos nós. Os discípulos não são nossos. Não são propriedades nossas. Amém, queridos? Os discípulos que temos, com os quais temos cooperado, são nossos irmãos. São irmãos, queridos. Preciosos irmãos. Amém? É a sétima frase impactante sobre
discipulado. Fazer discípulos é uma ordem imperativa e absoluta, né? Essa frase é do John. Quantas vezes? Ordem. E quando se fala sobre ordem, é que ordem, na linguagem militar, ordem dada, como é que é? Completo militar? É ordem cumprida. Vocês são todos soldados de Cristo mesmo. Todo mundo respondeu. Tá? Mas é uma ordem imperativa. Mateus 28, do 18 ao 20, é o texto que todos nós conhecemos, onde Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele não diz, se você quiser, se você puder, se você sentir. Ele diz, ide, portanto, e fazei discípulos. Então, é uma ordem. Fiquei pensando em casa, né, que existe, e uma das ordens, uma das primeiras ordens que nós recebemos, né? Fiquei pontuando assim, que eu vou lendo as coisas, eu vou viajando. Aí, quais seriam se a gente pudesse, né, organizar uma sequência de ordens? A primeira ordem é: arrependei-vos. Sim ou não? Sejam batizados. Sim ou não? Né? Primeiro arrependei-vos, depois sejam batizados. Depois, vinde. Jesus quer a gente perto dele. Depois, permanecei. Ele não quer que a gente se afaste dele, mantenhamos a comunhão com ele. E depois, amai-vos, porque na comunhão com ele isso vai se refletir na relação com os irmãos. E depois, ide, e depois fazei discípulos. São 7 coisinhas assim que a gente pontua para não demorar para fazer discípulos. Sendo que o entendimento aqui, para que você fique em paz, talvez você também fique incomodado, né? Eu não faço discípulo. Às vezes fazer discípulo é tão amplo, irmãos. Você faz parte de um grupo caseiro. Você coopera com o seu líder, você cuida do seu irmão, se importa com os seus irmãos. Tem praticado os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, influenciado pessoas para Deus, para que elas amem Deus. Já está discipulando. Eu não ouvi amém. E talvez o entendimento seja aquele entendimento tradicional. Eu tenho pessoas que eu domino. Já viu que os discípulos não são nossos. Então, se eu já coopero para fortalecer alguém, para encorajar alguém, para animar alguém, eu estou cooperando, aleluia, e me submetendo a essa ordem de Jesus, que é fazer discípulos. Amém, queridos? Glória a Deus! Deus vai multiplicar esses discipuladores aqui para a sua glória. Amém, queridos? Com essa ênfase. Louvado seja o Senhor. 8ª, vamos correr um pouquinho para a gente concluir. São 10. Estamos terminando. 8ª frase impactante sobre discipulado. O discipulado é o fim da independência. Essa frase eu ouvi com o John também. O texto que eu citei de Mateus 28, Jesus disse, ensinando-os a guardar, que significa obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulado é o fim da independência. Você pode juntar Mateus 28, 20 com Gênesis 2,16, quando no jardim do Éden Deus lhe deu essa ordem. Toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Aí Jesus ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
É incrível isso. Jesus é a própria árvore da vida que se fez carne. Porque o homem não quis a vida, ele quis o entendimento. Agora a árvore da vida, o próprio Jesus disse, olha, obedeçam todas as coisas que eu tenho ordenado, não sugerido, rompendo com a independência, porque o discipulado é o fim da independência. Amém, queridos? Você tem convicção disso? Amém ou não? Está numa carreira onde você nega a si mesmo, toma a sua cruz, perde a vida, ou seja, são termos tão fortes, por isso que nós trouxemos esse top 10 simples para você compreender. Na verdade, esses termos fortes que a gente usa, renúncia, toma a cruz, perde a vida, nada mais do que Jesus é o meu Senhor. Jesus é quem me governa. Jesus é o meu amo, aleluia. Ele está sentado no trono do meu coração, louvado seja Deus. Eu não faço mais a minha vontade. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Por isso, o discipulado é o fim da independência. Então, Jesus disse, olha, vinde após mim. Os caras, acabou. Largaram a rede, o barco, o pai, coletoria, e vamos seguir a Jesus. Ou seja, eu tenho uma prioridade. Não faço mais a minha própria vontade. Faço a vontade do Senhor. Nona frase impactante. Essa aqui é brava. Sobre discipulado. Uma frase do John. Nunca dê nada por certo. Meu Deus, quantas vezes eu ouvi isso. Misericórdia. Eu confesso para vocês, talvez seja uma das que mais me incomodaram. Mas qual é o entendimento aqui? O entendimento é sobre termos discernimento, profundidade. Porque às vezes nós não queremos trabalho e tratamos as coisas superficialmente. Parece que tudo está bem. Parece que o discípulo está bem. Ele não tem problema nenhum. E até todas as vezes que você pergunta, ele diz, eu estou bem. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Será? Aí o John, Dani, não dê nada por certo. E junto com essa frase, ele sempre dizia, cava a profunda vala. Cavar profunda vala. Meu Deus, quantas vezes. Colossenses 2:3, a base disso diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Cristo sabe e conhece tudo de toda e qualquer pessoa. Então, precisamos pedir ao Senhor sabedoria e conhecimento, o que só Deus sabe a respeito das pessoas, para que possamos ajudar as pessoas. Amém, meus irmãos? Eu me uso como exemplo, inclusive, uma das últimas cirurgias que eu passei no discipulado foi um período tão difícil, tão intenso da nossa vida, onde o Senhor usou o John e a Amado para trazer uma cura tão profunda. Eu nunca tinha parado para meditar sobre isso. Segundo aos Coríntios 7:1, se não me falha a memória, quando diz sobre nos purificarmos de toda a impureza, não só da carne, não era isso, mas do espírito. Eu nunca tinha tentado que o espírito poderia se tornar impuro através de traumas, de decepções, de coisas que acabam marcando o nosso espírito, ferindo o nosso espírito. Porque eu continuava fazendo as coisas e vamos servindo, vamos fazendo discípulo e vamos, mas como ele não deu nada por certo,
Deita aqui na maca. Eita, mas que cirurgia profunda. Mas que cura preciosa, aleluia, para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Não dê nada por certo. Às vezes cumprimentamos as pessoas e as pessoas estão sofrendo. Às vezes há traumas, há dificuldades. Às vezes não discernimos como uma pessoa chega num encontro como esse, ou até no encontro da igreja na casa, estressado, abalado, machucado, humilhado muitas vezes, decepcionado. E quando a gente dá tudo por certo, né, aquela tradição, aquela coisa que vai, desce, aí tá, a gente não chega, na verdade, na raiz. Deus quer nos levar a ser pessoas sensíveis, com discernimento espiritual, com a sabedoria e o conhecimento que vem da parte do Senhor Jesus para ajudarmos as pessoas. Até aqueles que dizem, está tudo bem. Deus nos revelar os detalhes que precisam ainda ser trabalhados na vida dessas pessoas para que elas cresçam ainda muito mais. Amém, queridos? Para que não haja nenhuma, aquele termo que a gente usa, nem parasita na vida de nenhum discípulo. Sejamos zelosos e cuidadosos para tirar tudo que suga as forças, tudo que mina as forças, que tira o foco das pessoas, tira a atenção das pessoas, que impede o desenvolvimento e o crescimento completo, o progresso. Irmãos, olhem bem para cá. Discipulado, fazer discípulo, é promover crescimento para a vida das pessoas, é prosperar da parte de Deus a vida das pessoas. Nós queremos que todos cresçam, que sejam bem-sucedidos, que sejam santos em Deus, frutíferos, produtivos, aleluia! Felizes em suas casas, em suas famílias, no seu casamento, no cuidado com seus filhos, prósperos no seu trabalho. Esse é o objetivo. E nada pode impedir esse progresso da vida dos irmãos. E às vezes se impede, se estende por anos, porque a gente sempre dá por certo. E não entra profundamente nas coisas que precisam ser trabalhadas na vida das pessoas. E às vezes não entra justamente por causa disso. Não queremos ter trabalho. Tem gente que não quer ter trabalho. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Amém, queridos? E nós vamos receber da parte do Senhor. Tem um texto super conhecido que você não vai esquecer nunca mais. Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas são para o nosso Deus, as reveladas para nós. Coisa interessante. Mas se Colossenses 2:3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo, e 1 Coríntios 12, verso 8, se não me falha a memória, que diz que pelo Espírito é concedida a um a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Então, as coisas encobertas serão reveladas, aleluia, pelo Espírito Santo a nós. Amém, queridos? Para que haja progresso. Profetiza progresso na vida do teu irmão. Diga: você vai progredir, vai crescer, aleluia. Você vai chegar lá, meu irmão. Olha nos olhos dele e diga: você vai chegar lá. Deus vai te conduzir. 10ª e última frase. As duas últimas foram fortes. Eita, essa aqui do azar. Aquele jeitão dele, aquele olho azul dele cresce assim, olha assim. Aí, uma vez ele disse: cuidado com os discípulos muito obedientes. Meu Deus. Vocês perceberam que todas essas frases impactantes, elas têm... Eu fiquei, quando ele falou, meu Senhor. Querendo dizer com isso, né? Mas o entendimento para a gente compreender é fugirmos da idolatria.
da religiosidade, daquela justiça humana, daquele exterior. Irmãos, às vezes a gente não faz ideia do que um ser humano é capaz de fazer para manipular e acaba retornando um prejuízo para a sua própria vida. Então, compreendemos. A base bíblica diz, em Lucas capítulo 18, do verso 11 ao verso 14, diz que 2 homens saíram para orar. Jesus. Aí diz que um fariseu, conhecedor da lei, profundamente, e um publicano. Diz que o fariseu levanta os olhos para o céu e diz: ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como todos os demais homens. Aí traz uma lista: roubadores, adúlteros, pecadores, tem gente que se acha tão bom. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo. Uma vez eu li esse texto e falei: meu Deus, eu sou pior do que esse fariseu. E tem gente que ainda pega com o fariseu. Eu estou brincando. Vamos. Gente que é extremamente obediente, mas com uma vida toda comprometida diante do Senhor, porque diz que o outro não ousava nem erguer os olhos aos céus e batendo no peito dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. E Jesus, nosso mestre, a quem nós seguimos, diz que esse desceu justificado para a sua casa. O outro não. Não tente ser mais doce do que é, mais justo. Seja você, se tem coisas para acertar, acerte, irmão. Mas não forja. Não maquia. Seja original, vai facilitar mais o trabalho. Porque às vezes a própria liderança não consegue discernir que por detrás dessa obediência há uma desqualificação diante do Senhor. Tem um texto terrível, de tão forte que é, de Eclesiastes 7, 16 e 17. Eclesiastes 7, 16 e 17. Acho que você não vai nunca mais esquecer esse texto também. Esse texto é muito forte. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do tempo? Você entendeu esse texto? Esse texto ele nos fala de 2 grandes pecados. O primeiro deles, dos demasiadamente justos e demasiadamente sábios, é se autopromover diante de Deus. E o demasiadamente perverso e louco é desprezar a Deus. Nem despreze, talvez seja o entendimento mais simples para nós. Não posso desprezar a Deus, mas também não se promova diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos. Aos humildes Ele concede a sua graça. Fujamos de toda a idolatria. Você está vivo ainda depois das 10? Eu estou há 33 anos. Glória a Deus. E vocês também, irmãos.
Vocês são santos do Senhor. Eu considero um presente do Senhor ter participado desse encontro. Estava chorando igual criança ali atrás. Com uma gratidão muito grande diante do Senhor de estar com vocês. Nossa família, nossa casa. Minha palavra é que vocês perseverem. Não desistam, não desanimem. Sejam discípulos. Façam discípulos. Cooperem uns com os outros. Cooperem com o Senhor. Cooperem com a liderança que Deus tem colocado diante de vocês. Sirvam ao Senhor com alegria. Não desanimem. Guardem essas frases também no coração de vocês. Com certeza, bem aplicadas, elas serão úteis. Amém? Como têm sido úteis para nós também. Glória a Deus. Cadê o sorriso gostoso? Todo mundo reflexivo. Que bom. Às vezes temos que refletir, ou sempre mesmo. Considerarmos bem a nossa vida e avançar.